professora Gisneide em mais uma aula de geografia. Bom, lembrando aí, não esqueçam de anotar a data no livro de vocês, hoje 23/4/2020. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Nós falamos sobre as coordenadas geográficas, zonas térmicas da Terra e agora vamos falar sobre os fusos horários. Por que nós estamos falando disso aí? Uma coisa liga a outra, claro. O eixo da Terra, rotação, translação, ele modifica tudo no nosso meio. As estações do ano, a vegetação, o clima, aquilo que a gente falou na aula anterior, certo? Então, ele vai modificar também o horário, né? Os chamados fusos horários. E aí, como norte, no livro de geografia de vocês, lá na página 44, tá? Não esqueçam de colocar a data. A gente vai pontuar aí sobre os fusos horários. Vamos lá, começando. Fuso horário. Observe aí no slide de vocês essa pergunta aí. Você já se perguntou por que os horários são tão diferentes entre os países ou entre as regiões de um mesmo país? Você já se perguntou se lá em Brasília é uma hora a mais do que aqui, sempre quando acontece algum show, né, que você está assistindo aí pelo YouTube ou alguma coisa, lá é um horário a mais e aí você tem que assistir um pouquinho mais cedo? Então, nós vamos saber o porquê disso daí, certo? Vamos lá, olha só. Uma das características que vai interferir são as zonas térmicas. A gente aprendeu isso na aula anterior, né? A circunferência do planeta, ela corresponde a 360 graus. Como assim, professor? Ou seja, toda aquela rotação da Terra que a Terra faz em torno de si é o que? O giro é 360 graus, amigo. 360 graus. Esse valor, ele é dividido. Como é que ele é dividido? Por 24 horas. No dia nós temos 24 horas. E aí, esse 24 horas é o tempo que a Terra gira, né? Ela leva para dar uma volta completa, olha só, em torno do seu eixo, que é o que? A rotação. A rotação onde a Terra gira em torno de si. Como é que a gente vai fazer essa continha aí? Eu falei para vocês que geografia tem matemática. Olha só, 360 dividido para 24 dá quanto? 15, né? 15 horas, ou seja, então cada 15 horas nós temos um fuso horário. Só que peraí, essas 15 horas elas também são estabelecidas em uma hora. Vocês estão vendo essa imagem aí no slide de vocês? Ele está apresentando aí os fusos horários. Observa aí que no seu lado, né, no lado oeste, vamos dizer, no lado oeste, qual é o meu lado oeste? Meu lado oeste não é a minha mão esquerda e meu lado leste não é a minha mão direita. Então, olha lá, hein? Prestem atenção. Toda vez, né, que um país ou uma cidade ela está localizada, por exemplo, ao seu lado oeste, eu vou acrescentar uma hora a mais. A rotação da Terra ela vai iniciar no marco zero. Que marco zero é esse? É o meridiano de Greenwich, certo? O marco zero ele começa, por exemplo, vou dizer que o meu meio aqui, ó, é o marco zero, né? O meu meridiano de Greenwich. Então, aqui eu vou iniciar com ponto 0 grau. E aí, nesse meu lado, 0 grau. Nesse meu lado esquerdo, eu vou ter o quê? Eu vou aumentar as minhas horas, né? 15 mais 15 mais 15. Então, eu vou contando. Então, meu lado esquerdo, se aqui eu estou aumentando, meu lado direito, eu estou diminuindo uma hora. Então, tudo que está ao meu leste, eu vou diminuir uma hora. Por isso que vamos dizer que o Brasil, ele tem horas o quê? Adiantadas ou atrasadas? Ele tem horas o quê? Atrasadas, né? Olha só. Vamos falar dos fusos horários brasileiros. Observe aí no slide de vocês. Nós temos esse mapa apresentando aí
dos fusos horários, e ele vai falar assim, que em razão da sua grande extensão, no sentido leste-oeste, o Brasil apresenta 4 fusos horários, todos atrasados, porque eles estão em que sentido, amigo? Eles estão saindo do sentido oeste, né, para o leste. Ele vai iniciar aí no oeste, que é o sol, ele está se pondo, para o meu lado leste, que ele está o que? Nascendo. Então eu estou o que? Atrasando. Então olha lá, todos atrasados em relação a Greenwich. Greenwich, meu marco o quê? Meu marco 0. Uma vez que o país está localizado a oeste. Então ele está localizado a este, eu vou atrasar, né, as minhas horas. Prestem atenção nesse mapa aí, certo? E aí o que vai acontecer? Nós temos aí os 4 fusos horários do Brasil. Primeiro fuso horário brasileiro, ele vai descrever onde ele está localizado. No segundo fuso horário brasileiro, ele vai determinar a hora oficial. No terceiro fuso horário, ele marca menos 4 horas. Lembra que ele vai sempre aí diminuindo. O quarto fuso horário, que é a única capital brasileira localizada nesse fuso, é Rio Branco, que apresenta menos 5 fusos em relação a GMT, que é o horário do meridiano de Greenwich. Então, ele vai apresentar essas características para vocês. Vamos colocar em prática isso daí quando nós retornarmos, se Deus quiser, em breve, tá? Vamos colocar em prática explicando um pouquinho mais sobre esses fusos horários. Então aí, muito obrigado, façam a releitura do livro e até a próxima. E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então nos estudos, agora 6ª aula, do 6º ano, a gente vai continuar o livro didático de vocês, ainda com o tema Family Members Review. Não é mais só aqueles simplesinhos, pai, mãe, filho, irmão e bebê. Agora a gente tem outros, let's start. Então veja só, aqui a gente tem como revisão os grandparents, que são os avós, os parents, que são os pais. Lembrando que aunt e uncle não são parents, eles são tios e tias. E aqui brother, sister and me, e tem minha prima ou primo também. Então algumas possíveis palavras que vocês vão ver nas atividades daqui por diante: parents, grandparents, children, que são quem? As crianças, filho e filha. Grandchildren, são os netos, grandson e granddaughter. Brother e sister, são irmãos, siblings. E tem também other people, os relatives, outras pessoas da família. Lembrando ainda que teve uma aula que eu expliquei para vocês quem são os emprestados. Vamos lá, mother eu sei que é mãe, stepmother é a minha madrasta, father eu sei que é pai, stepfather é meu padrasto. E no inglês a gente ainda tem uns que não são de sangue, né? Que são stepbrother, stepsister. Apesar de morar comigo, não é meu parente de sangue. Meu irmão que, sei lá, se casou, meu pai se casou novamente e aí trouxe os filhos da esposa e eles são os meus irmãos, mas não são de sangue. Então, step. Quando verem a palavra step, já sabem que é emprestado, tá bom? Não é de sangue, mas faz parte sim da família. Então vamos lá para a página 23. A gente tem um áudio aqui. Vamos lá escutar esse áudio, porque esse áudio ele vai trazer as respostas da A, B, C, D e E. Então vocês têm que prestar atenção, né? Porque aqui vai ser o seguinte: o pai da Sara ele vai estar mostrando um álbum da família de fotografia. Embora você não tenha um vídeo para acompanhar isso, você vai escutar a conversa dos dois, da Sara e do pai dela. E ele vai ficar falando o nome de alguns parentes. Por exemplo, ele vai falar algo a respeito de John, algo a respeito da Patrícia, alguma coisa em relação a Amélia, Michael e Dave. Então você vai ter que saber, vai ouvir e tentar captar a mensagem, entender quem são essas pessoas, o que elas são para o pai da Sara. Então preste atenção no áudio. Chapter 2, Track 9. Look
Look, Sarah, this was my father's father, my grandpa. His name was John. And this woman? Who's she? She is my mother's sister. Her name's Patricia. So, she is your aunt, right? That's it. Look, Dad, Aunt Amelia. Yeah, I love my sister. Is this your cousin? Yeah, he is Patricia's son. His name is Michael. Oh, this one I know well. Your dad, Dave, my grandpa. I miss him. Então, né, aqui a gente escutou algumas palavrinhas que não foi fácil de identificar. Então vamos lá, vou ler para vocês bem devagar agora. Look, Sarah, this was my father's father, my grandpa. His name was John. Ora, se ele está mostrando uma foto, está apresentando, dizendo que é o grandpa dele e o nome desse grandpa é John, então qual a resposta da letra A? Ele é o grandfather com o nome John. John is his grandfather. John é o avô dele. Continuando. And this woman, who's she? She is my mother's sister. Se ela é irmã da minha mãe, a resposta, quem estava respondendo era o pai da Sarah. Se é irmã da minha mãe, ela é o que? Minha? Patrícia? Aunt. Agora, a Amélia. So, she is your aunt, right? That's it. Agora tá falando da Amélia. Look, Dad, Aunt Amélia, a tia Amélia. Yeah, I love my sister. Se ele diz que ama a irmã dele, Amélia é o que para ele? Sister. Agora, Patrícia, aqui ó. Is this your cousin? Yeah, he is Patricia's son. His name is Michael. Michael, então, é o filho da Patrícia, que é o primo dele. Dave is his, agora vamos falar do Dave. Oh, this one is Noel, your dad, Dave, my grandpa. I miss him. Quem fala isso é a Sarah. Então tá falando que ela sente falta de quem? Do avô dela. Quem é o avô dela? Que é o pai de quem? Dave is his father, que é o avô da Sarah. O pai de quem? O pai, no caso o avô dela, é o pai do pai da Sarah. Então é isso. Vamos aqui pro exercício 2, que também tem um áudio. Let's go. Chapter 2, Track 10. 1. This is my family. They are my father, my mother, my grandparents, and me. Oh, and that's our Christmas tree in the back. 2. Our family is small. This is my husband, and these are my daughter and my son. 3. I love my family. These are my children, my 2 daughters, Jean and Lucy, and my son, Daniel. And this is my wife, Victoria. Então, gente, essa atividade, como vocês percebem, ela é para enumerar. Então, cada pessoa falou um pouquinho da sua família. Espero que vocês tenham feito corretamente. Então, vamos lá. Number 1, palavra dessa família, que ele até menciona a Christmas tree ali atrás, a árvore de Natal. Aqui ele fala da família dele. E esse outro também até menciona o último membro dela. 1, 2, 3, tá bom? Então, vamos lá agora para a página 26. Vamos dar uma puladinha em 3 páginas apenas, né? Para a página 26. Na página 26 a gente tem algo que alguns de vocês eu acho que conhecem, se chama fórum. Eu tenho aqui 3 tipos de textos, tá? Então vamos ser mais objetivos, porque assim, a gente sabe que uma análise textual a gente tem que levar em consideração desde o que eu consigo ver aqui de títulos, de imagem, se tem alguma assinatura, quem foi que escreveu o texto, se tem alguma data, tudo isso a gente analisa antes de ir para o texto propriamente dito. Por quê, teacher? Porque, por exemplo, se fosse uma carta aqui, uma carta endereçada a alguém, então no início da minha carta eu ia cumprimentar essa pessoa,
querido fulano de tal. Aí eu falava tudo que eu queria na minha carta, no final eu ia ter que assinar essa carta, que toda carta tem aí a pessoa que enviou, né? Tem que ter uma assinatura. Então a gente já espera mais ou menos o que vai ter de conteúdo conforme a gente vai lendo, vai entendendo. Pô, uma receita de bolo, o que vem de início, vem o nome daquele bolo, o sabor daquele bolo, uma receita de bolo de laranja. Então você já espera que um dos ingredientes que vem abaixo seja laranja ou suco de laranja. E vem outros ingredientes depois disso. Possivelmente vai ter modo de preparo daquela receita. Então, dependendo do texto, a gente tem sim uma análise diferente, um olhar diferente. Quando a gente olha para esse tipo de texto aqui, a gente tem que pensar o seguinte, gente, análise aqui de alguns símbolos, tá? Para eu chegar nesse texto, os atalhos de internet que eu tenho que fazer, eu tenho que entrar no fórum, entrar nessa parte, speak up e em seguida aqui na family, my family, porque já descobri o tema do texto, my family. E eu sei também que aqui eu não vou ter uma assinatura embaixo, mas sim a pessoa que escreveu vai estar aqui do lado. Olha o nick da pessoa. Se é na internet, a gente vai chamar de nick, tá? Nickname. Quem escreveu isso aqui possivelmente foi esse Papa 98. Quantos posts essa pessoa já fez aí nesse endereço eletrônico? 350. Poxa, ela posta pra caramba, olha só. 350 é bastante coisa. Eu não tenho tanta coisa publicada assim na internet, não é? E aí, para esse texto que ele fez, ele obteve quantas respostas? Quantas pessoas comentaram ali? 32 aqui, ó. Então, isso tudo que eu falei, eu acredito que vocês sabem até melhor do que a teacher, porque eu sei que vocês são alunos super tecnológicos, são ligados em games, e eu sei que isso faz parte da vida de vocês. Então, vamos analisar isso daqui. Qual foi a data que foi postada? Segunda-feira, que caiu aí dia 5 de fevereiro. Que horas que foi? Às 10 da manhã. Então vamos lá pro texto agora. Hey guys, every family is unique, so let's check how different or similar our families are. I will start. My family is big and fun. I have 5 siblings, mom, dad, and grandma who lives in our house. I can't forget my 3 dogs, 2 cats and a birdie. Nossa, é uma família realmente big, a família dele, né? Então vamos ver agora uma das outras respostas que teve aí, na página 26 também. Aqui eu já tenho uma outra pessoa que também posta bastante coisa, olha o tanto de coisa que ela posta. Aí eu tenho esse nome aí, né? Que é parecido com o nome, Lilas, algo assim. Tem a data que ela postou também, aí um pouquinho de tarde, foi 2h49 da tarde, então ela postou depois dele, porque quem propôs, né, aquele tipo de texto foi quem começou aqui, ó. Ele fala, vamos falar sobre as diferentes famílias, ou quão similar nossas famílias são. Então veio ela e foi falado da família dela. My family is quite small compared to yours. It's my mother, my twin sister and me. But we love pets too. And have 2 dogs. We take care of each other. My mom is awesome, pretty and gorgeous. My sister is a bit messy but really friendly. I'm very teeny. Aqui ela está dando algumas características, assim, adjetivos aqui, né? Generosa, bonita, bagunceira, amigável. Isso tudo eu conto que já esteja no vocabulário de vocês, né? Alunos de 6º ano. Então, assim, aqui ela está descrevendo a família dela, tem um pouco menos de membros que tinha na família do usuário anterior. E vamos dar mais uma olhadinha no terceiro texto. Esse aqui já é da Lia, olha o nick dela. Nossa, a Lia que mais posta, viu? Tem 793 postagens. Então vamos lá. My family is spread around 2 different cities. Como assim? A família dela é separada aí em 2 cidades. Vamos entender. My dad works in a Manhattan and my big brother studies there. So they spend the week together. On the weekend, they come to our house in Long Island, where I live with mom and my little bro. Esse aqui é little bro. Bro de brother, tá? Meu irmão pequeno, ou seja, mais novo. My dad and my big bro, que é o meu irmão mais velho,
stay in my uncle's house during the week. So they live for a while with my cousins and my aunt there. Então veja bem, aqui ele fala uma coisa super diferente da família dele. Fala que o Big Bro, ela no caso, né, ele está estudando lá e o pai trabalha em Manhattan. Então durante a semana eles passam esse tempo lá. Porém, ó, on the weekend they come to our house in Long Island, que é onde ela vive. Então quando chega o fim de semana, o Big Bro e o Father, eles voltam para a casa deles, tá bom? Isso foi aqui bem rapidinho, uma interpretação para a gente poder responder essas questões. Where are these tests available? How big is Lila's family? What is the difference about Leah's family? How many pets does Papa 98 have? Então todas essas perguntas aqui estão lá no texto. Então dá um pause nesse vídeo e aí vocês vão responder de acordo com os textos dos 3 usuários do fórum. Did you finish? Então, vamos lá. Onde que esses textos estavam ali para ser acessados? Letra A. On an online forum called Speak Up. Fica ali no fórum chamado Speak Up. B. How big is Lila's family? Quão grande é essa família dessa usuária Lila's? It's quite small. There are 3 people, Lila's her mom and her twin sister. Ou seja, ela é irmã gêmea. Tem ela, irmã gêmea e tem a mãe. É pequena a família dela. C. What is different about Leah's family? Qual a diferença da família da Leah? Ela tem uma peculiaridade, uma família diferente. O que tem de diferente? Her father and her brother spend the week in a different city from the rest of the family. Eles passam a semana longe da família, numa cidade diferente. Lembra? O pai por causa de trabalho e o irmão por causa de estudo. E D. How many pets does Papa 98 have? Quantos pets esse Papa tem? Então lá no texto ele diz o seguinte: He has 3 dogs, 2 cats and 1 bird. Aqui a gente tem outras questões. Onde que mora Leah? Ela mora com quem? Qual dos usuários descreve características de cada membro da família? Opa! E quem sugeriu esse assunto no fórum, na Speak Up? Quem foi que iniciou essa discussão? Então dá um pause no vídeo, responde direitinho e volta para a gente corrigir. Did you finish? Let's go! A Leah mora onde? Em Long Island. F. Com quem que ela mora? Ela mora com a mãe e o irmão pequeno. Não falei os pai e o irmão porque eles passam a maior parte do tempo lá em Manhattan. A G. Quem é deles que descreveu, trouxe características, lembra os adjetivos que eu falei para vocês? Qual daqueles textos que tinha? Como é o nome desse usuário? Leia-se. E agora, por último, quem foi que propôs esse tipo de discussão, esse assunto sobre family? Foi o Papa 98. Aqui tem um underline aqui que não sei se dá para ver, mas é isso, pessoal. Aqui está o nosso assunto revisado sobre family e a gente se vê na nossa próxima aula. Goodbye! Olá, meus alunos, novamente aqui estou para dar continuidade às nossas correções, hoje aqui no dia 23/4, e vamos lá, vamos abrir o nosso livro didático, que a gente vai continuar a correção desses vários exercícios que vocês estão resolvendo em casa. Então peço que vocês abram o vídeo de vocês na página 50, que a gente vai tratar dos exercícios da página 50 e 51. A partir do momento que eu vá falando aqui as questões, vocês vão dando pausa no vídeo, corrijam, vejam se a resposta foi de acordo com o que vocês colocaram também, tá bom? Vamos lá! Na página 50, a primeira questão, número 1. Observe o esquema da estrutura interna de um vulcão e responda as questões. Aqui nós temos a imagem que está no livro de vocês também, aqui de um vulcão que está em erupção. E analisa, esse daí vamos responder. Na letra A.
das rochas que se formam a partir do resfriamento e solidificação da lava expelida pelos vulcões. São as rochas magmáticas. B. Marque no desenho com o X onde se formam as rochas magmáticas intrusivas e com o círculo onde se formam as rochas magmáticas extrusivas. Vamos lá. Aqui temos aqui a imagem. Estou marcando aqui com o X. Essas daqui são as intrusivas, são as rochas que elas acabam se resfriando antes mesmo de ser expelida para fora. Por isso que é o nome de rocha magmática intrusiva. Já as extrusivas são essas, ó, que foram expelidas para fora através do lava. Assim que ela saiu, ela resfriou. São as rochas magmáticas extrusivas. A exemplo delas, temos a pedra Pomes, que eu falei para vocês na aula passada também. Lembram? Aquela pedra que vocês compram na loja de cosméticos para lixar o pé. Então, aquela rocha bem porosazinha é um exemplo de rocha magmática extrusiva, que saiu aqui por fora através da cratera do vulcão. Ainda na página 50, a pergunta de letra C. Qual a diferença entre os dois tipos de rochas magmáticas? Extrusiva são formadas quando o processo de resfriamento do magma ocorre na superfície, ou seja, quando foi para fora e resfriou. Intrusiva são formadas quando o magma se resfria do interior do vulcão ou em bolsões abaixo dele. Aquelas rochas que resfriou antes mesmo de sair pelo vulcão. Ainda na página 50 temos a letra D. Em qual camada do planeta Terra se encontra o magma? É no manto. E a cratera do vulcão? Na crosta terrestre. Exercício, agora vamos abrir a página 51. Temos aqui. Observe as fotos de dois paredões de rochas. Marque com o X a imagem que corresponde à rocha sedimentar e justifique a sua resposta. Temos aqui essas imagens também de número 1 e número 2. Essas imagens estão no livro de vocês e a gente analisa por que a número 1 ela é classificada como rocha sedimentar. Vamos justificar essa resposta. Justificativa. As rochas sedimentares, elas apresentam camadas ou estratos bem definidos, que se depositaram ao passar de muitos anos. A outra foto, ela mostra uma rocha magmática sem a presença de estratos. Vamos ver de novo? Aqui a gente vê que, olha só as camadas, bem definida. Então a gente vê que isso aqui é uma rocha sedimentar. Com o passar do tempo, essas rochas foram sendo postas uma em cima da outra. Lógico, isso com 1 milhão de anos. Essa rocha a gente só vê um paredão, a gente não vê ela estratificada. O que é ser estratificada? São essas camadas que ficam de acordo com o tempo que vai passando. Então, essa é a justificativa da resposta de número 1. Número 3, na página 51. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o tipo de rocha com a sua origem. Temos ali magmática, metamórfica e sedimentar. Na primeira frase temos rochas originadas a partir do acúmulo de sedimentos em camadas. Rocha sedimentar, que a gente acabou de falar na questão anterior. Rochas formadas a partir do resfriamento do magma expelido do manto para a crosta terrestre. É a magmática, que veio através do vulcão e foi expelida para fora. Rochas formadas a partir da transformação de rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas em camadas mais profundas da crosta terrestre. Número 2, que é a metamórfica. Essa daí é a camada que sofreu pressão das outras, também ficou ali bem no fundo da crosta terrestre. Ela ficou mais concentrada, mais compactada. Lembra dessas rochas? O exemplo delas são os mármores, aquelas que estão mais compactadas do que as outras rochas. Na página 51 também temos a número 4. Em relação ao ciclo das rochas, analise a seguinte afirmação. As rochas podem ser formadas a partir do magma expelido para fora, extrusiva, ou por ficarem confinadas abaixo da superfície, intrusiva. Do mesmo modo, essas rochas expelidas, assim como as demais rochas, podem retornar a camadas mais profundas da Terra e se transformar em magma novamente, a partir de
seus conhecimentos sobre o assunto, está correto o que se afirma no texto? Justifique a sua resposta. Sim, as rochas magmáticas elas se formam a partir do resfriamento da lava e pode se fragmentar e formar parte de rochas sedimentares. Ou também podem sofrer mudanças por ação da temperatura e pressão e se tornar rochas metamórficas. Sendo assim, esses três tipos de rochas podem ser levados para camadas profundas da crosta terrestre e em altas temperaturas voltar a constituir o magma. Lembra que eu falei para vocês que quando ela vai se aprofundando mais e da temperatura cada vez mais quente, ela acaba se derretendo de novo. É aquela do ciclo das rochas, né? Se vocês voltarem no conteúdo no livro de vocês, vocês vão achar esse textinho falando sobre esse ciclo, né? Que elas sempre vão voltar para o magma, depois ela vai ser expulsa de novo. Logicamente que isso é com o passar dos milhões de anos. Então essa foi a correção do exercício de hoje. Semana que vem a gente tem mais exercício para corrigir. Continue fazendo isso em casa e vamos lá, a vida que segue. Olá gente, tudo bom com vocês? Sexto ano. Estamos aqui na nossa aula de produção de texto. Vamos ler umas fábulas de Esopo, né? Eu lembro que vocês, na nossa última aula, pedi para vocês mesmos produzirem. Espero que vocês tenham feito. Hoje, na nossa aula, dia 23/4, nós vamos ler algumas fábulas de Esopo. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês sobre... Cadê? A rã e o boi. Eu lembro que eu já li isso para vocês, mas vou ler novamente para que vocês compreendam. Vamos lá. A rã viu um boi forte e bonito perto de uma lagoa. Ah, como queria ser assim, exclamou. Ouçam, ela só sabe ter sonhos de grandeza. Outra rã comentou com as companheiras no meio dos bambus. A rã era tão pequena que nem o boi a enxergava. Mas ela viu o boi muito bem e admirava o seu tamanho, quase estourando de inveja. Então a rã inflou, mas que pôde? Perguntou às outras se está maior que o boi. Ainda não, responderam elas. A rã inflou-se mais e voltou a perguntar. E agora, quem está maior? O boi, responderam as outras. Indignada, a rã inflou-se mais ainda. Mas dessa vez, sua pele se esticou tanto que ela estourou. Ninguém pode se tornar maior do que é, comentaram as outras rãs. Lembra que eu falei para vocês, e eu vou repetir, que nós não podemos querer nos comparar com o outro, né? Ah, porque um tem uma máscara X hoje, né? Todo mundo tem uma máscara, né? E quem não tem, está procurando ter. Ah, hoje a fulano pode ir para um canto e eu não posso ir. Ah, eu já vi fulano em outro lugar. Isso às vezes pode gerar uma atitude como uma rã, uma certa inveja, né? Há um certo ditado que todo mundo às vezes já deve ter ouvido, ou se não ouviu, está ouvindo agora, que você não é todo mundo, né? Não é porque todo mundo vai para um canto que você pode ir, não é porque todo mundo está pegando, Deus me livre, todo mundo vai pegar coronavírus. Tomara a Deus que isso não aconteça. Você não é todo mundo, você não tem que ficar se medindo com outros casos. Então, no caso aqui, a nossa amiga rã acabou se dando mal porque ela se comparava com um boi, né? E aí, no caso, não dava em nada, né? Vamos lá para a nossa próxima aqui. O cachorro e as conchas. Um cachorro que gostava muito de ovos viu um monte de conchas brancas dentro de um cesto. Hoje vou tirar a barriga da miséria, disse ele, pensando que as conchas fossem ovos. Abriu a boca e engoliu a concha maior, inteirinha. Um pouco depois começou a sentir o estômago um peso enorme, uma dor muito forte. Que tolice, ele uivou, percebendo o seu erro. Como pude pensar que tudo que tem casca é ovo? Moral da história, nem tudo é o que parece, né? Normalmente nós gostamos de olhar assim, eu digo muito na questão até quando nós vamos às vezes conhecer alguém que nós, a princípio, nem temos um relacionamento de amizade. Nós só de olharmos para a pessoa, nós já deduzimos que às vezes ela pode ser de uma forma, ser uma pessoa chata, assim, que não é de acordo com o que nós somos, né? No caso, ele achou que era uma comida gostosa, né? Ele estava com fome, viu ali
né? Eu dou um exemplo, por exemplo, eu já tive vários casos de você ter uma expectativa de algo e quando você foi ver não era aquilo, né? Aquela questão que hoje nós vimos expectativa e realidade, certo? Então, nossa mensagem de hoje, nossas fábulas de Esopo são essas: não tenha inveja dos outros e nem tudo é o que parece, tá bom? Espero que você esteja bem, se cuide, brinque bastante, mas estude. Nada de ficar em jogos ou Netflix da vida. Estude, aproveite esse tempo, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente.